Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Já deixa o like aí no seu vídeo e bora iniciar mais essa videoaula. Hoje eu estarei falando para vocês sobre Brasil republicano, novamente, né? Mas nessa videoaula eu estarei falando do governo de José Sarney até o governo de Itamar Franco, que ocorreu entre o ano de 1985 ao ano de 1995. Ok, então bora lá iniciar mais essa videoaula. Primeiramente, né, vamos aqui então falar sobre o governo de José Sarney. Não sei se vocês se lembram da nossa última videoaula, né, falando sobre o regime, né, militar. Eu cheguei a comentar para vocês falando que houve eleições indiretas, né, e quem acabou sendo eleito presidente foi o Tancredo Neves, e o vice, né, do Tancredo Neves foi o José Sarney. Só que o Tancredo Neves, ele acabou tendo alguns problemas de saúde, né? Por esse motivo, ele acabou não assumindo a faixa presidencial. E quem assume vai ser José Sarney, né? Provisoriamente. Só que o Tancredo Neves, ele acaba morrendo. E quando o Tancredo Neves ele morre, quem assume a presidência da República, nesse caso, é José Sarney. E o José Sarney, né? Ao mesmo tempo em que ele é visto por muitos, né, assim, com um olhar de esperança por estar trazendo a democracia, ele também era visto com muita desconfiança, porque ele era muito apoiador da ditadura militar, né? Então, foi um período, assim, bastante tenso da nossa história política brasileira, tá bom? Mas aí eu estarei falando para vocês, né, nesse slide aí, como é que foi o governo de José Sarney. Lembrando, gente, que o José Sarney, ele pegou essa faixa presidencial, pegou o governo do Brasil, mas o Brasil não estava bem. O Brasil estava numa super crise econômica, política, social, estava um caos, literalmente, né? Então, vamos dizer assim, um dos primeiros projetos, né, que o Sarney ele vai ser a troca de moeda. Ele vai trocar, né, a moeda, o cruzeiro, para o cruzado. Mas de que forma ele fez isso daí, né? Então, ele pegou 1.000 cruzeiros para se transformar em um cruzado. De que forma, né? Por que ele fez isso daí? Era uma forma de tentar conter a inflação que estava muito grande aqui no Brasil, gente. Então, ele tentou valorizar essa moeda, né, o cruzado. Então, por esse motivo, vamos dizer assim, nessa troca de moeda acabou cortando os 3 últimos zeros, que era uma forma de tentar valorizar a nossa moeda. Mas eu vou ser bem sincero, gente, vai ter muita troca de moeda aí, a nossa moeda ela sempre vai estar desvalorizada e a inflação ela sempre vai estar cada dia aumentando cada vez mais, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, além dele criar, né, o plano cruzado, ele também vai acabar, né, criando o que a gente conhece, que é o congelamento, vamos dizer assim, de produtos e serviços. Ou seja, o preço, né, dos produtos, eles não poderiam aumentar conforme a inflação. Só para vocês terem uma ideia, durante o governo de José Sarney, tinha os fiscais do Sarney. Essa história é muito engraçada, né, porque ele literalmente começou a distribuir broche para a população e dizendo assim que a população que ela que deveria vigiar, né, o preço dos produtos e serviços. E se caso ocorresse aumento desses produtos e desses serviços que deveriam ser, vamos dizer assim, denunciados, né? E só para vocês terem uma ideia, muitos donos de estabelecimentos acabavam tirando os produtos das prateleiras porque o preço que se estava condizendo já não era mais aquela realidade, né? O preço estava muito mais superior. E durante esse período era muito comum a prática do ágio. O que é a prática do ágio? Para você poder ter aquele produto, você acabar pagando um preço a mais, como se fosse um suborno, né? Então, esses fiscais do Sarney, ao invés de ajudar a economia, eles estavam prejudicando, porque itens de necessidade básica já estavam faltando aí nos mercados, tá bom? Outra coisa que ele acabou fazendo, gente, foi como é que eu posso dizer assim, congelar as poupanças. Quando ele congela as poupanças, né, a gente vai dizer assim o seguinte, que é como se a poupança ela não rendesse mais, né?
como se ela não tivesse um rendimento. E, infelizmente, eu falo aqui para vocês que no Brasil, né, a população, ela é muito leiga nessa base econômica e política também, né? Então, conforme as pessoas viram que aquela poupança ela não ia render, então simplesmente o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a tirar o seu dinheiro, né, dos bancos e começaram a gastar, falando assim: já que esse dinheiro não vai render, então eu vou comprar aquilo que eu quero comprar, até porque os preços estavam congelados. Só que ao invés de diminuir a inflação, fez foi aumentar mais porque, né, tava tendo muita moeda, né, no mercado e a procura de produtos estava muito grande, né? Então, assim, é uma coisa básica para você tentar evitar a inflação, é você ter movimentação de moeda. E quando ele congela, né, a poupança da população, a população começou a gastar mais ainda, né, ao invés de guardar dinheiro. E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, a inflação ela disparou assim, coisas absurdas. Só para vocês terem uma ideia, a inflação ela chegou em torno aí de 1.113,29%. Eu acho muito engraçado quando eu falo esse número para os meus alunos, que muitos acreditavam que a inflação, mas professora, a inflação só não chega até 100%. Não, meu filho, já teve época aqui no Brasil que a inflação ela chegou a quase 3.000%. Então, assim, já tivemos crises econômicas, assim, gravíssimas mesmo, tá bom? Claro que o plano cruzado acabou não dando muito certo, né? E ele acabou criando um plano cruzado 2, né? Que nem eu posso estar citando aí para vocês. E o plano cruzado 2, ele tinha praticamente, vamos dizer assim, quase o mesmo objetivo, né? Que nada mais era, como é que eu posso estar falando assim? Tentar conter a inflação, né? Que estava se disparando cada vez mais e tava uma confusão muito grande, né? Claro que o plano cruzado acabou não dando muito certo, acabou se criando, né, o plano Bresser. E além do plano Bresser, também acabou se criando o plano Verão, né? E o plano Verão eu deixei um pouco mais em destaque em vocês, tá? Porque ele vai fazer uma troca novamente de moedas. Então, durante o governo de Tancredo Neves, ou melhor, de José Sarney, perdão, vai acabar havendo a troca de duas moedas. Então, agora, né, a gente muda o cruzado para o cruzado novo. Então, novamente faz aquela conversão de 1.000 para 1, tentando, né, vamos dizer aí, valorizar novamente essa moeda. Mas a gente vê que mesmo ele fazendo essa troca de moeda, não vai obter qualquer tipo de sucesso e a inflação, gente, começa a se disparar cada vez mais aí, tá bom? Uma coisa, né, assim, de positivo que vai ser criado durante o governo de Sarney vai ser a Constituição de 1988. Essa Constituição, gente, só para vocês terem uma ideia, ela permanece até os dias atuais. E essa, vamos dizer assim, a Constituição de 1988, ela veio para substituir a Constituição de 1967, que era aquela Constituição que dava legalidade ao regime, né, militar, ao regime ditatorial. Então, a gente vê que na Constituição de 1988, ela vai trazer aí como características, vamos dizer assim, o regime liberal e democrático, tá? A autonomia e a divisão dos três poderes, do executivo, legislativo e judiciário. Além disso, né, as eleições elas devem ser realizadas de forma direta, né, em todos os níveis. Isso é tanto para prefeito, quanto para governador, quanto para presidente. Então, assim, realmente essa é a famosa Constituição aí, né, que a gente pode dizer cidadã, porque ela literalmente ela acaba pegando todos os setores aí. A Constituição de 1988, claro, nos dias atuais ela já sofreu várias emendas, né? Eu mesmo, na minha humilde opinião aqui de professora, eu acho que já deveria, né, ter criado uma nova Constituição, até porque a nossa realidade, ela já não é mais a mesma da década de 80, né? Mas, claro, qual é o presidente que vai querer criar uma nova Constituição numa sociedade tão diversificada?
né? Então aí fica esse ponto de interrogação para saber quem é que vai querer mexer nesse vespeiro. Bem, que nem vocês conseguem observar aí, né? O governo de José Sarney vai ter seus pontos negativos, vai ter seus pontos positivos, mas eu acho que o principal foco mesmo era tentar tirar esse regime ditatorial e passar para esse regime democrático, tá bom? E isso o Sarney ele conseguiu fazer com bastante sucesso, tá bom? Bem, agora vamos falar sobre, né, o governo de Fernando Collor de Mello que ocorreu entre o ano de 1990 a 1992. Vocês estão vendo aí que foi um governo muito rápido. Fernando Collor de Mello, né, é um presidente que particularmente grande parte aí dos brasileiros odeia ele, né? Podemos dizer que ele foi considerado o pior presidente do Brasil, apesar que no cenário atual da nossa política, né, que eu estarei gravando um vídeo para vocês falando, né, sobre mais alguns presidentes aí, né, talvez alguns discordem e falam que possa ter existido sim um presidente pior do que o Collor. Mas aí eu deixo para a opinião de vocês aí, tá bom? Vamos aqui então, gente. Só para vocês terem uma ideia, o Fernando Collor de Mello, ele vai ser o primeiro presidente, né, a ser eleito, né, pelas eleições direta, em que literalmente a população ela vai lá e vota, tem a sua participação. Então, ele vai ser o primeiro presidente a assumir, né, essa, vamos dizer assim, essa faixa presidencial pelo voto popular. E ele ganhou, né, em cima do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho muito engraçada a história do Collor, né, porque, gente, eu sou um pouquinho mais velha, né, nasci no ano de 87, e eu lembro, assim, de muita coisa que minha mãe falava durante o governo de Collor, né? E minha mãe, eu acho que não só minha mãe, mas o Alex, né, o professor de artes, me contou isso daí também, né? Que tanto a minha mãe quanto a mãe dele votaram no Collor porque achavam, assim, ele muito bonito. Então, assim, foi uma fala muito comum daquela época das mulheres. Lembrando que a população brasileira majoritariamente é composta por mulheres, né? Então, ele se usando todo esse charme com o mistério dele, acabou atraindo muito esse eleitorado. E só para vocês terem uma ideia, né, ele acabou sendo eleito aí assim, foi uma vitória esmagadora. Só relembrando, gente, que o último presidente a ter sido eleito democraticamente pela população tinha sido, né, o Jânio Quadros. Vocês se lembram, né, que foi o presidente eleito antes do período da ditadura militar? Pois então, que ficou apenas aí em torno de 8, 9 meses no poder, né? Então, Fernando Collor foi o primeiro presidente a ser eleito pela população. Então, às vezes eu tenho minha dúvida se realmente a população sabe votar ou não. Mas, voltando aqui, né? Um dos primeiros atos do Collor, ele vai criar, né, o famoso Plano Brasil Novo. Mas esse plano, ele ficou mais popularmente conhecido como Plano Collor, tá? E o que foi esse Plano Collor? Ele vai fazer a troca de moeda, né? Então, a moeda que o Sarney tinha feito, que era o cruzado novo, ele vai acabar, né, fazendo essa troca, chamando a moeda de cruzeiro. Novamente, o cruzado novo passa de 1.000 para 1 cruzeiro. Novamente, tentando fazer essa valorização da moeda. Além disso, gente, ele vai acabar fazendo o confisco dos dinheiros depositados em caderneta de poupança. E quando ele faz esse confisco, ele trouxe uma insatisfação muito grande da população, porque, imagine você ter toda a sua renda guardada no banco, né, vamos dizer assim, para o seu futuro, às vezes para um plano, entre outro algo mais, e do nada você acordar no dia seguinte e você ver que não tinha mais dinheiro na sua caderneta de poupança. E que o presidente devolveria esse dinheiro com 18 meses, né? Claro que com alguns jurinhos. Mas, gente, isso daí foi uma insatisfação muito grande popular. Eu lembro, né, que meus pais, eles comentavam muito que eles tinham um bom dinheiro guardado, porque meus pais, eles moravam de aluguel e eles estavam para comprar um terreno, né,
para poder fazer, né, construir a sua própria casa, né, ter o sonho da casa própria. E minha mãe fala assim que foi uma bênção muito grande, né? Minha mãe e meu pai, por serem muito católicos, eles acreditam assim que eles tiveram uma bênção muito forte na vida deles, porque eles tiraram, né, essa conta, né, tiraram esse dinheiro da conta e, tipo, passou um dia, 2 dias, não lembro bem da história, e aí do nada apareceu no jornal, né, falando que os bancos tinham amanhecido fechados, e aí veio a notícia, né, depois que as cadernetas de poupança tinham sido confiscadas pelo governo federal. E minha mãe e meu pai, assim, ficaram, né, ao mesmo tempo desesperados pela situação, né, de alguns conhecidos nossos, mas ao mesmo tempo ficaram muito felizes porque eles tiraram o dinheiro e conseguiram fazer a compra do terreno. Agora, o que eles não sabem é se o dono do terreno chegou a depositar esse dinheiro no banco ou não, né? Então, assim, imagine o desespero das pessoas, de pequenas empresas, né, entre outras coisas mais. Além disso, né, o Plano Collor, como ele é mais popularmente conhecido, só para vocês terem uma ideia, ele também tinha o objetivo de diminuir os gastos públicos, né? Isso também foi uma campanha muito forte que o Collor ele se utilizou. O Collor ele ficou popularmente conhecido, né, como caçador de Marajá, porque ele dizia que ia caçar todos aqueles funcionários fantasma, que ia acabar com a corrupção, que ia diminuir os gastos públicos e entre outras coisas mais. Só que nem eu já disse em alguns outros vídeos, uma coisa é você prometer, outra coisa é você realizar. E o Collor, ele acabou prometendo muita coisa e não fez metade daquilo que ele prometeu, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, claro que o plano Collor não trouxe qualquer tipo de resultado positivo, até porque imagine, né? As cadernetas de poupança foram confiscadas, muitas pessoas, né, pequenas empresas acabaram fechando porque não tinham mais como se sustentar, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos, né? E isso daí acabou, vamos dizer, trazendo uma crise muito maior, né, para o Brasil. E só para vocês terem uma ideia, a imagem do Collor, ela ficou muito manchada. E até hoje, né, muitos ainda olham para o Collor com bastante desconfiança. Claro que o Collor, acho que nas últimas eleições ele foi eleito, eu não lembro bem para que cargo, gente, mas eu ainda paro para pensar assim como tem pessoas ainda que têm coragem de votar nele. Mas cada um tem seu direito, né? Então cada um vota naquele que se sentir mais confiável. Que nem eu citei para vocês, né? Durante a campanha ele era contra a corrupção, era chamado de caçador de Marajá. E quando ele assume o poder, gente, que nem a gente viu que ele criou o Plano Collor e entre outras coisas mais que ele vai acabar fazendo, gente, isso daí vai trazer uma insatisfação e vai haver vários escândalos, né, perante a sua imagem. E só para vocês terem uma ideia, o próprio irmão dele, tá? O Pedro Collor, no ano de 1992, ele vai acabar fazendo uma denúncia, tá? Falando assim o seguinte, que o Collor, ele tinha algumas atividades escusas, né? Com um carinha chamado Paulo César Faria. Gente, ele é mais popularmente conhecido como PC Farias. Se vocês olharem na internet, meu, juro pra vocês, eu lembro disso daí passando no jornal, muito dessa fala, sabe, do PC Farias, dessa questão da corrupção, dessa questão, né, de falcatruas dentro do governo e entre outras coisas mais, tá? Até porque o PC Faria, gente, ele era amigo pessoal, tá? E ele era o ex-tesoureiro do Fernando Collor. Então, assim, e ele trabalhava na administração federal. Então, eu acho muito engraçado porque hoje, na nossa política atual, né, o nosso atual presidente, ele tá sofrendo algo muito parecido. Então, eu brinco muito que eu falo assim que a nossa história, ela não é linear, né, porque toda a história, ela se repete. Então, o PC Farias, né, ele acabou, vamos dizer assim, sendo muito investigado. E só para vocês terem uma ideia, a própria Polícia Federal ela vai acabar criando um inquérito, né, para poder, vamos dizer assim, apurar o que estava acontecendo.
E, além de apurar, eles acabaram fazendo uma denúncia no Congresso. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, acabou se criando, né, a Comissão Parlamentar do Inquérito, que é mais popularmente conhecido como a CPI, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar aí, né? E só para vocês terem uma ideia, depois de vários depoimentos, várias investigações, acabou-se, né, vamos dizendo assim, vendo que realmente o presidente da República, ele estava, assim, né, fazendo coisas erradas e que ele tinha, assim, responsabilidade nesses crimes em que ele estava sendo acusado. E aí, só para vocês terem uma ideia, o Senado, ele vai acabar criando um processo de impeachment, né? O primeiro impeachment do Brasil. E o Fernando Collor, só para vocês terem uma ideia, tentando até não sofrer esse processo de impeachment, ele vai acabar renunciando ao cargo de presidente. Mas mesmo ele renunciando, né, acabou-se ele sofrendo sim o processo de impeachment e ele vai acabar tendo seus direitos políticos cassados durante 8 anos, né? Ou seja, ele não poderia exercer qualquer tipo de cargo público. Gente, vou ser bem sincera, 8 anos eu achei assim pouquíssimos. Eu acho que ele deveria ter sofrido um ato muito mais, vamos dizer assim, repressor. Então, para você ver o quanto a nossa justiça brasileira ela é falha em alguns pontos, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, quando o Collor ele renuncia, a Itamar Franco ele acaba, né, assumindo a presidência no dia 29 de outubro de 1992. E aí sim o Itamar Franco ele vai dar continuidade, né, ao governo de Collor, até porque ele era o vice-presidente, né, da República Brasileira. Então, bora lá falar sobre Itamar Franco. Bem, gente, o governo de Itamar Franco, temos que parar para pensar o seguinte, que esse cara pegou o governo, tava um caos, tava uma bagunça, tava todo mundo querendo pegar suas poupanças de novo, né? Tava tendo processos aí, tava todo mundo sendo investigado. E aí esse cara, eu falo que Itamar Franco, ele foi, assim, um político muito articulado, porque ele se utilizou, assim, de uma verdadeira distração para a população brasileira. E ele acabou criando um plebiscito, gente, olha que absurdo. Ele criou um plebiscito que já deveria ter sido consultado a população brasileira desde a nossa primeira Constituição, que foi do ano de 1891. O que a nossa Constituição dizia, né? A nossa primeira, que era o seguinte, deveria perguntar para a população brasileira se a população brasileira queria que a forma de governo ela fosse uma monarquia ou se ela fosse uma república. Gente, pelo amor de Deus, com tanto caos ele criou um plebiscito. E eu juro para vocês, gente, deu totalmente certo. Porque a população, até conseguir estudar e conseguir entender o que era uma república e o que era uma monarquia, olha, muita coisa já tinha se passado, muita coisa já tinha se resolvido e a população estava com a cabeça totalmente distraída. E ainda para complicar um pouco mais a vida da população, né? Além de perguntar qual deveria ser a forma de governo, ainda perguntou qual regime deveria prevalecer. Se deveria ter o parlamentarismo ou se deveria ter a figura do presidente. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Fizeram um plebiscito e a população escolheu a forma de governo que já estava se vindo, né, ao longo dos anos, que era o quê? Uma república presidencialista. Então, gente, quando ele faz esse plebiscito, ele mudou totalmente o cenário, porque enquanto a população estava com a cabeça focada em outra, ele estava junto com Fernando Henrique Cardoso, que no próximo vídeo eu estarei falando sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que foi um ex-presidente aqui do Brasil. Ele, né, vai acabar compondo aí o Ministério da Fazenda e eles vão tentar, né, vamos dizer assim, resolver a situação que estava ocorrendo, né, que era a inflação do Brasil, que estava uma coisa assim absurda, estava uma coisa, vamos dizer assim, sem qualquer tipo de precedente. E aí, né, o FHC junto com o Itamar Franco, eles acabaram criando, né, um projeto em que eles iriam substituir o Cruzeiro pelo Cruzeiro Real, tá? E foi uma ideia que deu muito certo, porque eles novamente, né,
pegando aí, né, fazendo aquele cálculo lá que eu falei para vocês. Então, 1.000 cruzeiros deveria valer um cruzeiro real. E esse plano, gente, só para vocês terem uma ideia, eles fizeram em agosto do ano de 1993, tá? E quando foi em dezembro, eles acabaram, como é que eu posso dizer assim para vocês, fazendo algumas outras medidas, né, para tentar melhorar a economia do país. Então, só para vocês terem uma ideia, durante o governo de Itamar Franco, a inflação ela já estava baseada em 2.708,55%. Então, assim, gente, foi uma coisa assim absurda, né? Então, em dezembro, eles começaram a articular, né? Começaram a criar uma nova moeda. O que vai ser a moeda atual que a gente conhece, que seria o real. Então, em março, né, que nem a gente consegue observar, eles acabaram, né, criando aí uma espécie de uma moeda virtual, que essa moeda virtual, ela tinha como objetivo atrelar a moeda brasileira ao valor do dólar. Então, só para vocês terem uma ideia, era uma forma de tentar converter já a moeda, o cruzeiro real, para o real, né? Então, essa moeda virtual, ela veio até para tentar facilitar um pouco essa transição. Claro que no dia 1º de julho do ano de 1994, aí sim, o real, ele, né, a cédula, ela vai acabar entrando em circulação. E o real, gente, uma coisa que eu tenho que citar para vocês, ela foi uma moeda muito valorizada, porque, né, que nem eu contei para vocês, eles sempre substituíam, né, sempre cortavam os 3 zeros. Só que agora, esse real, essa moeda, né, o real, ele literalmente não veio só com o objetivo de cortar os 3 zeros, ele teve realmente uma valorização, né, verdadeira da moeda, né? Então, eu posso estar colocando aí de uma forma meia grosseira para vocês, é como se eles pegassem praticamente o valor de 3 moedas antigas para dar um real, né? Para poder se comparar ao dólar. E isso, gente, foi algo assim muito bom, muito positivo, né? Porque teve poucas moedas em circulação aqui no território brasileiro, só que essas poucas moedas em circulação foram moedas que foram valorizadas, tá? Só que assim, teve alguns percalços aí, porque como que era número quebrados, esses números quebrados a gente sabe que em grande parte não era repassado para a população, acabou ficando no banco. E isso fez com que essas moedas literalmente acabassem, vamos dizer assim, ficando mais fortalecida, ficando mais valorizada, até porque agora o Banco Central ele tinha um valor real realmente daquelas cédulas, né? E só para vocês terem uma ideia, aí sim, né, a gente começa a observar que o plano real, ele vai diminuir sim o processo inflacionário. E só para vocês terem uma ideia, né, vai voltar novamente a credibilidade do governo nessa questão aí de investimento, né? Então, o Itamar Franco, só para vocês terem uma ideia, quando ele deixa o poder, esse cara assim, ele sai com índices altíssimos de aprovação, porque ele fez algo que desde o governo de Juscelino Kubitschek ninguém tinha conseguido fazer, que era conter a inflação, né? Então, isso daí foi algo assim esplêndido que ele fez. Mas eu vou dar um pouco de spoiler para vocês, tá? Porque essa inflação ela foi contida num tempo muito curto, porque durante o mandato, né, do FHC, que é o Fernando Henrique Cardoso, a gente já observa que o real ele já não está mais tão valorizado assim e a inflação ela começa novamente a dar as suas caras, tá bom? Que nem eu já citei para vocês, o Fernando Henrique Cardoso ele vai acabar sendo candidato, né, a presidente da República, e por ele ter conseguido acabar com a inflação, ele vai acabar, né, sendo eleito aí de uma forma muito fácil, tá? E ele acaba assumindo a presidência do Brasil, né, no ano de 1995. Ok, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aí, tá? Que eu estarei respondendo para vocês. Por favor, não deixem de dar o seu like aí nesse vídeo. A gente se vê, né, no próximo vídeo falando sobre República, Brasil republicano
E aí eu venho falando para vocês do governo de Fernando Henrique Cardoso até o governo de Michel Temer. Tudo bem? Beijo, beijo, turma. Tchau, tchau. Até a próxima.